Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Antes da gente começar essa aula de fato, eu quero que você comente aí embaixo para qual concurso você está estudando atualmente, para que a gente tenha uma relação mais próxima e consiga saber qual que é o foco de cada pessoa que está aqui dentro do curso, beleza? Então pessoal, na aula anterior a gente passou por esses tópicos aqui, que foi o conceito do Anki, o que é o Anki, a gente explicou, qual é a origem, quais são as versões que a gente usa o Anki, né? Lá eu falei para você que é a versão que a gente vai utilizar primordialmente. É claro que se você não tiver não tiver computador, ou não tiver jeito mesmo, você pode utilizar, mas em regra a gente vai utilizar o Anki do computador, beleza? E a gente passou o objetivo do Anki, que é automatizar esses dois caras aqui, ó, a revisão espaçada e o estudativo. Então, o objetivo principal do Anki, que a gente estudou na aula passada, é automatizar a revisão espaçada e o estudativo. E hoje a gente vai precisar entrar um pouco mais fundo nesse assunto, para você não ficar voando aí e saber que isso foi o propósito principal do Anki lá. O cara que criou o Anki, ele estava pensando justamente em otimizar isso aí, em automatizar isso aí, a revisão espaçada e estudativo. O que é essa revisão espaçada? A revisão espaçada é uma metodologia para você revisar os assuntos cada vez por tempo maior. Por exemplo, você estuda hoje, após um dia, você revisa o assunto que você estudou hoje. Depois, após 3 dias, você revisa o assunto que você estudou hoje. E assim sucessivamente, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Essa organização do tempo é você que vai fazer, beleza? Só que essa revisão espaçada, ela tem 4 problemas principais aqui que a gente consegue identificar de cara. O primeiro é com relação à organização. Você vai produzir o seu resumo, o seu mapa mental, e você vai ter que organizar os seus materiais de acordo com o dia que você vai estudar. Você vai ter que saber exatamente cada assunto. É por isso que a gente vê muita gente vendendo a planilha de revisão. O que ela faz? Ela faz basicamente o que o Anki já faz, que é otimizar a sua revisão. E qual que é o problema disso tudo? O problema é que vai ficar muito cansativo, vai ser muito material para você organizar e você vai acabar se enrascando aí nisso. Então, pense comigo aqui. O que você ia ter que fazer se não existisse o Anki? O que você ia ter que fazer? Você ia ter que separar várias pastas, colocar seu resumo para você revisar amanhã. E aí você revisou amanhã, aí você ia jogar todos esses seus resumos de amanhã para daqui 3 dias. E assim por diante. Daqui 1 semana, 1 mês, então você ia ter que criar várias pastas para fazer a revisão. O segundo problema aqui que a gente encontra com relação à revisão espaçada é o seguinte: você vai ter um acúmulo exagerado de material e de conteúdo para revisar. Então imagina, voltando naquele exemplo que a gente falou. Você vai estudar Direito Constitucional hoje e Direito Administrativo. Aí amanhã você vai estudar Informática, Direito Penal. Depois você vai estudar Direito Administrativo e RLM. Todos esses estudos, eles vão gerar resumo para você. Resumo, mapa mental, não sei qual é a forma que você adota de fazer sua revisão. Ou seja, isso aqui, cara, vai encher o seu computador, vai encher suas pastas, vai encher seus arquivos de material. Vai ficar tudo bagunçado a sua revisão. Você não vai conseguir. No final das contas, você não... Eu te falo porque eu fiz isso por muito tempo, por aproximadamente 3, 4 vezes, tentei seguir essa organização aqui, não consegui, me perdi totalmente. O outro problema que a gente tem aqui é tratar todos os assuntos como iguais. Você vai ter a sua pasta lá de conteúdos, de revisão, de mapa mental, de resumo, e você não vai ter uma priorização dos assuntos, você não vai ter priorização de assuntos. De acordo com o que for aparecendo para você, os resumos, você vai ter que ler eles. E no Anki isso não acontece. Por quê? À medida que você vai errando, aquele cartão ele passa a ficar mais frequente para você revisar, para você estudar, para você entrar a fundo naquele assunto. E caso você continue errando, você pode fazer o quê? Você vai criar outros cartões, você vai ver novas formas de você tentar memorizar os assuntos. O outro problema de você não utilizar aqui a revisão espaçada é que você vai prejudicar muito o seu estudo ativo. Ah, mas eu não sei o que é esse estudo ativo. Bom, a gente vai estudar isso aqui agora para você saber direitinho. Estudo ativo é uma técnica em que você de fato se envolve com os seus estudos. É uma técnica de envolvimento de estudo. Você tem que estar concentrado e focado para você fazer o estudo ativo. Não é só ler, ficar olhando vídeo aula passivamente, só anotando o que o professor falou, não. Você, para fazer o estudo ativo, tem que estar altamente concentrado e tem que pensar, colocar o cérebro para trabalhar. Quais são as formas em que eu posso aplicar esse estudo ativo? A primeira forma, né? Na verdade eu não estou falando todas as formas aqui, eu só vou citar alguns exemplos para vocês. Mas a primeira forma é de leitura crítica. O que é a leitura crítica? É você pensar no que você está lendo e tentar assimilar com tudo aquilo que você já teve na vida, algum exemplo,
é de fato você pensar a respeito do que você está lendo. Outra forma instrutiva é o resumo, mas não só você copiar o que o professor está te falando ali. O resumo, para ele ser bem feito, bem elaborado, você tem que estudar um assunto, uma página, um capítulo de um livro, e depois disso você vai pensar sobre aquilo que você aprendeu e colocar no seu resumo. E aí você vai repetir o processo. Não consegui pegar isso aqui. Aí você volta no que você estava estudando, lê o material base, né, o seu material de origem, seu PDF, seu vídeo aula, e volta e faz o mesmo processo. Acaba que é um pouco mais demorado. A outra forma em que a gente pode utilizar o estudo ativo é fazendo questões, né, que é a forma mais conhecida talvez entre os concurseiros, entre os vestibulandos. Esse aqui dispensa comentários, todo mundo já sabe, né, fazer questão, tentar construir um resumo ali com base na questão que você errou ou alguma dúvida que ficou. Mas dentro de fazer questões, a gente entra aqui justamente com o Anki. Por quê? O Anki, ele é um programa de revisão de questões. Você vai criar questões dentro dele e ele vai te apresentar essas questões, você vai ter que responder mentalmente, e depois você vai comparar com o que você pensou com aquilo que você escreveu. Imagina o seguinte, você tem 3 formas de você aprender o assunto, na verdade são 4. Primeiro, você vai estudar o assunto que você quer. Depois, você vai ter que criar uma pergunta baseada naquele assunto que você teve. Depois, você vai ter que colocar uma resposta com as suas palavras do que você aprendeu, e depois você vai ter que revisar e memorizar. Simples assim. Então, como já foi dito aqui, é criando perguntas, que é a segunda forma que eu falei, que é criar uma pergunta, depois você ter uma resposta e comparar com o que você pensou. E aqui a gente tem o Anki e a revisão espaçada. E o que o Anki faz, cara? O Anki, ele acaba com todos os problemas aqui de revisão espaçada. Todos os problemas de revisão espaçada, o Anki acaba, que são esses aqui, ó. O Anki acaba com todos esses problemas. Problema de organização, problema de acúmulo, problema de assuntos iguais, problema de estudo ativo. Por quê? Com relação à organização, isso aqui é automático. A partir do momento que você faz a configuração, que eu vou passar para vocês, que vocês devem fazer no Anki de vocês, o Anki já vai fazer aquilo automaticamente para organizar. Você não vai precisar se preocupar em nenhum momento com a organização. Outra, com relação ao acúmulo de material. Cara, se você fizer da forma que eu vou te explicar lá na frente, cadastrar os cartões direitinho, eu te garanto que vai ser impossível você não aprender o assunto que você quiser, qualquer assunto. Pode ser japonês, pode ser estatística avançada, qualquer coisa, você vai conseguir aprender. Outro, esse aqui eu já falei anteriormente com relação aos assuntos iguais, o Anki também já vai acabar com isso aqui, porque ele vai fazer aquela priorização dos assuntos que você tem mais dificuldade, ele vai te apresentar mais vezes, então vai ficar muito tranquilo. E o estudativo, o Anki vai te ajudar a fazer um estudativo. Por quê? Porque você vai ter que pensar na resposta. Então, não tem como você resolver o baralho do Anki e não pensar sobre aquele baralho. É impossível. Não pensar e não tentar responder. É impossível. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Não perde tempo, tá? Já vai para a próxima aula. Continue estudando, continua firme que vai dar certo e você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, beleza? Valeu!